Muito bem, vamos recapitular um pouquinho, especialmente aqui da carta aos Romanos no capítulo 9, né? O contexto de toda a carta eu acredito estar bem fixado já, tantas vezes já repetimos esse contexto aqui, mas especialmente o capítulo 9 eu quero recordar alguns pontos importantes com vocês. Depois de ter falado como que é a vida do crente, a vida no Espírito, a vida dirigida pelo Espírito de Deus no capítulo 8, Paulo se debruça sobre uma situação que ele previa que os judeus pudessem questioná-lo, né? Lembra que ele está escrevendo para a igreja de Roma, mas lá em Roma havia uma grande comunidade, uma grande parcela da igreja que era composta de judeus. E esses judeus, eles viviam ali no primeiro século uma grande dificuldade para entender, compreender esta nova dimensão do povo de Deus. Uma igreja sem, vamos dizer, sem partidos, né? Uma igreja sem divisões nacionalistas. E eles tinham uma grande dificuldade, entre outras coisas, de compreender o poder do Evangelho e o poder da graça. Então, nas igrejas da Ásia Menor, e isso não era diferente na Macedônia, né, que é a Europa, havia uma forte divisão dentro da igreja, um cisma dentro da igreja, entre judeus e gentios. Os judeus vinham lá do judaísmo com todo aquele tradicionalismo deles, e eles tinham a dificuldade de aceitar os crentes que não eram judeus. Os não judeus, os gentios, por sua vez, eles achavam muito estranho o comportamento dos judeus. Mas ainda assim nós estamos falando de uma igreja cristã. Ou seja, para todos os efeitos, todos que estavam naquela comunidade haviam sido convertidos ao Evangelho. Mas entre aqueles judeus e provavelmente seus familiares, e talvez até alguns que estavam ali dentro da igreja, ainda existia aqueles resquícios do judaísmo, né? E muitos deles tentavam trazer o judaísmo para dentro da igreja que acabara de nascer. E isso acontece, por exemplo, nós vemos na carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, que escreve para os crentes hebreus na dispersão e os alerta a respeito da superioridade de Cristo. E uma vez que Cristo é superior, eles não deveriam voltar ao sistema que eles tinham anteriormente dos sacerdotes, né? Eles não deviam voltar ao sistema de sacrifícios, eles não deviam buscar culto de anjos, nem adoração de anjos, nem comunicações especiais, porque o que eles podiam conhecer de Deus, agora eles tiveram a melhor chance, que foi conhecer através do próprio Cristo encarnado, né? Então, havia esse dilema na vida da igreja no primeiro século, que era essa tensão entre os judeus vindo do judaísmo e os crentes gentios. E quando entra no capítulo 9, Paulo ele se dedica então a responder algumas questões, algumas perguntas que poderiam surgir de um judeu, que poderia, por exemplo, questionar por que o povo dele que recebeu as promessas estava longe de Jesus. Por que o povo dele não fazia parte daquela igreja? Por que o povo dele estava perecendo? Por que os judeus não estavam sendo salvos? E então, Paulo começa a responder, né? A forma como Paulo faz isso é através de um suposto, né, imaginário questionador que levantasse ali essas perguntas para ele, e ele faz as respostas, né? Ele responde como se ele estivesse lá, no momento que a pessoa estivesse lendo a carta. Então a gente tem sempre que fazer essa reflexão aqui, esse entendimento da maneira como Paulo escreve. Então ele de cara começa o capítulo 9 fazendo uma declaração solene do quanto ele sentia a dor pelos judeus. Ele tinha cidadania romana? Tinha, mas ele era natural daquele povo, ele fazia parte daquele povo. E ele, como apóstolo e pregador do Evangelho, ele tinha um passado, e nesse passado dele, ele tinha sido um judaizante fervoroso, zeloso. Ele participava do Sinédrio, e nessa missão dele, ele mesmo foi um opositor dos novos cristãos, dos crentes que estavam seguindo a Jesus, aquela religião do Nazareno. Ele os perseguia, ele os prendia, ele os sequestrava, trazendo para serem julgados no Sinédrio. Então ele tinha essa experiência com ele, e agora que Cristo transformou a vida dele, ele estava contrito pela situação dos seus patrícios.
E então ele começa o capítulo chamando Deus e o Espírito Santo como testemunhas de que havia dentro dele uma tristeza e uma angústia profunda, que ele sentia dia e noite por causa dos judeus que se perdiam. E ele faz essa declaração de uma forma tão solene e enfática, que num dado momento, lá nos primeiros 3 versículos deste capítulo 9, ele diz: eu mesmo desejaria ser anátema, ou seja, eu desejaria ser separado de Cristo, se isso resultasse na salvação do meu povo. Ou seja, o que nós vamos ler então no capítulo 9, não é um apontar de dedo de um religioso pedante, dizendo: oh, vocês estão errados nisso, naquilo outro. De jeito nenhum, de forma alguma, muito pelo contrário. O que nós vamos ver nesse capítulo é uma declaração profunda, doutrinária, que tem como alvo principal os próprios conterrâneos de Paulo. Ou seja, para que ninguém dissesse: olha, Paulo está puxando sardinha para os gentios, Paulo mesmo disse: eu sou judeu. Eu sou judeu. E aí ele vai responder tentar explicar para os seus patrícios por que esse povo rejeitou a Cristo e por que esse povo não estava sendo salvo. Paulo então, ele vai fazer essa explicação através das respostas a essas perguntas que são feitas aí a partir do verso 6 do capítulo 9, e essas perguntas elas dizem respeito ao seguinte: bom, as promessas de Deus falharam para com o povo de Israel? E aí vamos lembrar do que Paulo ensinou aí no capítulo 9. Do verso 6 ao verso 13, Paulo vai dizer: não, as promessas não falharam. O problema é que vocês não identificaram corretamente quem é o verdadeiro Israel. Então as promessas que Deus fez para Abraão, elas se cumpriram e elas estão se cumprindo e se cumprirão completamente. Agora, o ponto é que vocês não identificaram quem é o verdadeiro Israel. O verdadeiro Israel não são aqueles que têm o sangue de Abraão, mas são aqueles que descendem da mesma fé de Abraão. Tem muitos dos judeus que têm o sangue de Abraão, mas não têm a fé que Abraão teve. E agora eles estavam vendo, que é algo que ele vai mostrar mais à frente, muita gente que não é judeu, que são gentios, são povos pagãos, mas que receberam a mesma fé de Abraão. Não tem o sangue de Abraão, mas tem a fé de Abraão. Portanto, esses são os verdadeiros judeus, esse é o verdadeiro Israel. Então essa é a primeira resposta que Paulo vai apresentar para eles, que eles erraram ao não identificar o verdadeiro Israel. E quem se existe um verdadeiro Israel, quem é o falso Israel? Ou quem são os falsos israelitas? Aqueles que rejeitam a esperança da fé de Abraão. Abraão foi salvo e justificado pela fé. E a circuncisão, por exemplo, que ele recebe na pele é posterior a essa declaração de fé. E toda a fé veterotestamentária, ela aponta, ela mostra uma expectativa de um Redentor, de um Messias que viria, de um Cordeiro, como aconteceu exatamente nessa circunstância, onde é dito que lá em Gênesis que Abraão foi justificado pela fé, foi quando Deus proveu um cordeiro para substituir o filho de Abraão que Deus havia pedido em sacrifício. Então naquele lugar ali, Abraão foi justificado pela fé porque ele creu que aquele menino que aos olhos humanos já estava morto, porque Abraão estava absolutamente decidido a ir até o final e cumprir e oferecer a Deus aquilo que Deus tinha pedido, Deus suscitou vida porque Deus proveu um cordeiro para que o substituísse no sacrifício. E aquilo ali prefigurava o que o verdadeiro Messias, o Filho de Deus, iria fazer. Ele iria nos substituir nesse pagamento nosso de dívida em relação a Deus. Então, Abraão lá atrás, quando ele passou por esse cenário todo, ele foi justificado pela fé. E todo o povo judeu tinha que fazer essa conexão com aquilo que estava por vir, porque Deus estava se revelando e foi se revelando progressivamente para aquele povo e fazendo-os criar e esperar este Messias que viria para salvá-los. Quando é que esse Israel, ele deixou de ter a identidade do verdadeiro Israel de Deus? Sempre que esse povo rejeitou o Messias. Sempre que esse povo deixou de depositar as esperanças e expectativas no Messias que viria.
Sempre que esse povo rejeitou o Messias encarnado, não dando ouvidos às suas palavras, perseguindo e atentando contra a própria vida dele, gritando: crucificam, crucificam, esse povo estava rejeitando a Cristo. Portanto, eles não são o verdadeiro Israel. Não são eles os verdadeiros descendentes de Abraão, segundo a promessa. Os descendentes antes são aqueles que abraçaram esta esperança do Messias, que quando o Messias veio, o ouviram e o receberam. E depois que o Messias foi morto e ressuscitou, eles continuam olhando para trás, creem no Messias e vivem pelo Messias, aguardando o retorno dele, o dia em que ele voltará para nos buscar. Esse é o verdadeiro Israel. Então, a primeira pergunta que aparece de 6 a 13 é: Deus falhou em cumprir as suas promessas com Israel? Não, de jeito nenhum, Deus não falhou. Mas o verdadeiro Israel não são esses para os quais eles estavam olhando, eles não são os de sangue. Depois do versículo 14 até o verso 18, Paulo vai mostrar essa soberania de Deus na eleição, mostrando a sua justiça. Como é que eu percebo isso nesses versos? Bom, Paulo vai de novo lidar com uma pergunta, né? No verso 14 ele diz: que diremos, pois, há injustiça da parte de Deus? E ele mesmo responde enfaticamente: de modo nenhum. E esse de modo nenhum aí, na língua grega, ele tem essa expressão, é uma expressão enfática de contrariedade. O que, se fosse para desdobrar isso um pouco melhor na nossa língua portuguesa, Deus me livre de pensar algo desse jeito. De forma alguma, um absurdo isso, né? Então quando ele diz de modo nenhum, não, de jeito nenhum, Deus é injusto. E por que Deus não é injusto na salvação e na eleição de pessoas, e não de uma nação e de todo o grupo que faz parte daquela nação? Por quê? E aí ele vai apelar para as respostas que a própria Bíblia diz, e vai citar, inclusive, ele usa alguns textos do Antigo Testamento para fazer isso. Ele diz: olha, Deus não é injusto, primeiro por quê? Porque Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém, porque todos pecaram. E Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. Então Paulo, a primeira resposta dele olha, Deus falou, isso está anunciado, isso é bíblico. Êxodo 33, 19, o próprio Deus diz: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, de quem me aprouver ter misericórdia. Deus não pode ser forçado por ninguém a ter algum tipo de sentimento, alguma atitude por parte, em relação aos homens. Deus não pode ser forçado por um outro homem. Ele é o padrão de justiça. Ninguém o empurra, nem para a direita nem para a esquerda, né? Então ele mesmo diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Por quê? Porque todos merecem o mesmo castigo. Segundo argumento por que Deus não é injusto, e Paulo responde aí, segundo motivo é porque Deus, quando ele decide que ele não vai sentir misericórdia de uma pessoa, ele mesmo encerra essa pessoa na própria dureza do coração dela. Ao ponto de que Moisés, ao descrever esse fato, diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e Paulo repete essa mesma expressão. Mas quando nós vamos analisar o texto e ver cada um dos versículos, nós vamos observar que antes de Paulo citar esse fato e dizer que Deus endureceu o coração de Faraó, nós temos lá no livro de Êxodo, a partir do capítulo 7, passando pelo capítulo 8, pelo capítulo 9, vários textos, vários versículos que diz: então Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ela simplesmente está dizendo: Deus não quebrantou o coração de Faraó. Portanto, veja, da mesma forma que Deus tem misericórdia de quem Ele quer, Deus permite que as pessoas continuem com o coração duro de acordo com a vontade dEle. E Deus, para fazer isso, é muito fácil. Aliás, tudo é fácil para Deus, né? Mas basta que Deus não interfira na minha vida, o meu coração está endurecido. Porque naturalmente, essa é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa e nós temos um coração duro por natureza. Se Deus não interferir quebrando nosso coração continua duro. E a lógica aqui dos autores bíblicos é: se Deus é soberano sobre todas as coisas, quando alguém não tem o coração quebrantado, então foi Deus que endureceu. O que não está errado dizer, porque se o único que tem poder para fazer isso não faz, ninguém vai fazer. Eu estou lembrando aqui da oração
de uma menina aqui da igreja, a Meli, numa das reuniões de oração online, e ela orou, né? E ela falou, ela se dirigiu a Deus assim de uma forma bem informal, né? Ela falava: Deus, você é o único que tem poder, você é poderoso. Se você não fizer, ninguém mais pode. Ou seja, é a lógica que Paulo está usando aqui. Por que eu posso dizer que Deus endureceu o coração do faraó? Porque ele era o único que podia amolecer. Se ele não amoleceu, automaticamente ele é, por excelência, o autor disso. Não que ele tenha forçado o faraó a endurecer o coração, mas exatamente porque ele não operou o quebrantamento em faraó, ele é dono dessa circunstância. Porque se ele podia fazer e não fez, então ele é. E aí, mais do que isso, isso é uma expressão de soberania. Deus tem misericórdia de quem ele quer, e Deus endurece a quem ele quer. Mas especialmente no ato de endurecer, Deus faz isso através da não tomada de atitude, da não movimentação. Deus fica parado, automaticamente você continua com o coração duro. Então Paulo responde isso de uma forma muito dura, mostrando que o que se espera de todos os homens é a humildade diante desses atos poderosos de Deus. Deus é injusto? De jeito nenhum. Para todos os efeitos, nós temos que lembrar que todos nessa raça são culpados. Todos são. E Deus não é obrigado a sentir misericórdia de nenhum de nós, porque todos nós merecemos o castigo. Portanto, Ele tem misericórdia de quem Ele quer. E Ele é o único que tem o poder para quebrantar corações. Se Ele não quebranta, então Ele é soberano também sobre aqueles que se perdem. Isso Paulo nos fala e falou naquela carta para aqueles irmãos lá da igreja de Roma, para que nós fôssemos colocados. Eu lembro quando nós estudamos isso daqui, o capítulo 9 da carta aos Romanos nos põe no nosso devido lugar. É para nos pôr no nosso devido lugar, na nossa devida posição, que é a posição de criaturas diante do Criador. Do verso 19 até o verso 29, aí sim, nós temos literalmente a doutrina da eleição. A soberania de Deus na eleição dos homens. E nós observamos isso do verso 19 até o verso 29. E Paulo novamente vai apresentar esse assunto, respondendo aos questionamentos que supostamente alguém poderia fazer, né? Esse debate imaginário, eu estava tentando lembrar a palavra, diatribe, é o nome que se dá para essa forma de escrita, né? Essa forma como Paulo está fazendo aqui o seu texto, construindo o seu texto em cima de um debate imaginário, né? E agora, Paulo vai literalmente chamar a atenção do judeu que está questionando. Porque o questionamento que aparece no verso 19 é o seguinte: tu, porém, me dirás, Paulo falando, você vai me perguntar o seguinte: do que se queixa Deus ainda? Ou seja, se Ele tem misericórdia, que Ele quer ter misericórdia, e se Ele endurece que Ele quer, por que Ele está se queixando? Então, essa pessoa, ela tá partindo de um pressuposto errado, esse interlocutor imaginário. Por quê? Porque ele está partindo do pressuposto de que Deus ficou chateado agora, que Deus agora está questionando alguma coisa. E ele está se esquecendo de que Deus vem se queixando do povo, não é desde Cristo, não é ali no primeiro século. Deus se queixa da atitude do povo hebreu desde o começo. Se você for buscar no livro de Êxodo, você vai encontrar inúmeros textos em que Deus reclama, em que Deus para, textos em que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, não vou mais com o povo, vou mandar um anjo junto, mas eu não vou mais. Você vai encontrar no profeta Isaías, Deus dizendo que as reuniões do povo embrulhavam, deixavam ele com enjoo. Muitas ocasiões, nos profetas, até mesmo nos livros históricos, nós temos relatos em que Deus intervém, inclusive com um juízo sobre o povo, permitindo inclusive desastres, permitindo, entre outras coisas, ordenando outras coisas, o sequestro da nação, como eles foram levados cativos pelo menos 2 vezes, exatamente por causa da situação em que eles estavam. Então, diante disso, Paulo vai explicar: olha, vocês estão partindo de um pressuposto errado, e vocês estão ousadamente afirmando algo sobre Deus. Por que ele se queixa, se é Ele que faz todas as coisas? E aí Paulo vai dar
três respostas que são três respostas duríssimas e que afirmam essa doutrina da eleição. Primeira resposta que Paulo dá, no verso 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, Deus pode fazer o que Ele quer. E por que Ele pode? Porque Ele tem direito de fazer. Ele é o Criador de todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas existem pelo propósito dEle, todas as coisas existem para servir a sua vontade e a sua glória. Ou seja, Paulo está dizendo, quem que vocês pensam que vocês são? Para questionar a vontade de Deus. Paulo então está repreendendo a presunção daquele povo, ele faz isso nesses versos 19 e 20. Depois, ele vai dar uma segunda explicação, dizendo que Deus faz tudo para a sua glória. No verso 22, ele diz, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória. Ou seja, Deus faz tudo para a sua glória, e Ele se revela, tanto nos vasos que Ele como oleiro faz para a glória, quanto nos vasos que Ele faz para a ira. E a ilustração que Paulo usa é essa ilustração do oleiro que constrói vasos, e ele tem poder sobre o barro para fazer do mesmo barro vasos diferentes. E ele está dizendo, com Deus não é diferente. Deus criou coisas, e Deus criou pessoas que vão dar oportunidade, dar ocasião para que Ele mostre a riqueza da sua glória. Mas Deus também criou pessoas que, por causa dos próprios pecados delas, por decisões delas, que elas tomaram livremente, elas ocasionaram não apenas a ira de Deus, como elas serão alvos da ira de Deus. E Deus também vai se revelar através delas. É duro, difícil de ouvir isso, mas é esse o impacto da doutrina da soberania de Deus. E da doutrina da eleição. Ela nos coloca na situação e na posição que é a real posição, a mais literal posição nossa. Nós somos barro na mão do oleiro. Se estamos numa igreja, se conhecemos a Deus, se temos o mínimo de conhecimento do Evangelho, louvemos a Deus, glorifiquemos a Deus, porque Deus nos escolheu para mostrar a sua glória. E isso não tem nada a ver conosco, isso tem a ver com a vontade de Deus e com uma decisão que Ele tomou. Ou seja, estas mesmas frases tornam os crentes mais humildes, quanto essas mesmas frases, elas colocam o ímpio no devido lugar. Vocês estão aí porque vocês tomaram decisões erradas, mas antes que vocês tomassem essas decisões erradas, existe um agir soberano de Deus que governa a história. E sem que vocês tenham sido empurrados, influenciados, ou de alguma maneira inclinados para fazer o mal, pelas escolhas de vocês, vocês foram inclinados para o pecado. E na posição de pecadores, Deus mostrará a ira dele sobre vocês. E isso é muito duro, porque isso coloca em pavor aqueles que ainda não conhecem a Deus. E se ouvem isso a tempo de se arrependerem, então Deus usou de misericórdia com eles. Mas se não ouvirem, ou se ouvirem e endurecerem o coração, então eles se encerram dentro desse grupo. Terceiro ponto que nós observamos aqui do 19 ao 29. A soberania de Deus, ela jamais anulou e nem anulará a responsabilidade humana. E aí nós observamos, especialmente do versículo 24 a 29, a queixa de Deus a respeito do povo de Israel que sempre foi rebelde. Ou seja, esses que são vasos de ira, eles não são vasos de ira porque eles são os coitadinhos, vítimas, né? Que Deus falou assim, ó, eu vou fazer o mal com vocês. Não! São homens e mulheres de todas as faixas etárias que se rebelaram contra Deus. Lembra do capítulo 1 e 2 da carta aos Romanos? Quando Paulo mostra claramente que nenhum de nós é indesculpável diante de Deus. Aliás, que todos nós somos indesculpáveis diante de Deus. O capítulo 1 e 2, Paulo provou por A mais B que não existe nenhum homem justo sobre essa terra. Seja judeu, seja gentil, todos nós somos indesculpáveis. Portanto, veja bem, tanto para a condenação do homem, né,
quanto para Deus, num tribunal, declará-lo culpado, para todos os efeitos, o motivo pelo qual eu serei não, né? Pela misericórdia de Deus eu não serei. Mas o motivo pelo qual um ímpio será condenado à eternidade de castigo é por causa dos seus pecados, é responsabilidade dele. No dia do juízo não haverá caso de alguém estar sentado no banco dos réus e Deus chegar lá e falar assim, olha, ele não fez nada de errado, mas eu decidi que ele vai para o inferno, então ele vai. Tal circunstância não acontece. Por quê? Primeiro, porque todos nós pertencemos a uma raça que já está caída e já está condenada ao inferno. Segundo, antes que a gente queira dizer, mas aí, está vendo? Eu não tenho culpa. Os nossos próprios atos, eles clamam contra nós e nos denunciam como pecadores. Ah, mas eu nasci sem lei. E Paulo disse, sem lei você vai ser condenado. Por quê? Porque quem nasceu sem lei, pela lei da própria consciência, pelo seu próprio instinto viveu, e você traiu os seus próprios instintos. E não há um homem que não tenha feito isso. Ou seja, para me condenar, a minha responsabilidade, ela funciona perfeitamente. Então eu lembro que eu tenho soberania de Deus e responsabilidade humana. Como é que essas duas coisas se encontram? É muito difícil de entender isso. Talvez, lá na eternidade, Deus nos explique como que Ele faz isso. Mas humanamente falando, é impossível de você conseguir entender perfeitamente como essas duas coisas se encontram. Mas uma coisa é fato, eu não tenho como fugir disso. Porque a Bíblia me apresenta paralelamente essas duas coisas, soberania de Deus de um lado e responsabilidade humana do outro. Na salvação, veja bem, o Senhor me faz um convite no Evangelho, como nós lemos aqui, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Em algum momento, na minha mente, no meu coração, eu vou ter que dar esse passo. Ao dar esse passo, eu estou agindo responsavelmente pela minha vida. Mas no momento em que eu chego aqui, dobro os meus joelhos, eu me deparo com a palavra de Deus que diz, se meu Pai não trouxer cada um de vocês a mim, nenhum de vocês vem. Ou seja, quem é que me traz a Cristo Jesus? É Deus, pelo poder soberano dele. Mas eu dou os passos, né? Eu faço lá a classe de novos membros. Eu venho aqui no dia do batizado. Eu faço minha pública profissão de fé. Ou seja, tem responsabilidade humana envolvida ou não tem? Tem. Mas é essa responsabilidade que me salva? Não. Não é. O que me salva é a justiça que é pela fé no Filho de Deus. E é o texto nosso de hoje. E é aí que nós chegamos. Paulo encerra então essa terceira parte aqui de Romanos 9, dos versos 24 a 29, dizendo o seguinte: tem duas coisas trabalhando juntas, tanto para condenar quanto para a salvação do homem. Para condenar, a responsabilidade humana pelas desobediências. Na salvação, nós somos salvos pela justiça de Cristo. Mas o Senhor nos chama pela proclamação do Evangelho. Tem responsabilidade humana na proclamação do Evangelho? Lógico que tem. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Opa, então, tem responsabilidade humana na obra da salvação? Tem. Eu não sou participante no pagamento da minha dívida. Mas na proclamação do Evangelho sou. Tem, um termo que eu gosto de usar, tem rendição do homem a Cristo Jesus na obra da salvação? Tem. Provocado, obviamente, pelo Espírito Santo que entra no meu coração e me faz me render, mas existe esse passo de fé que eu dou. A minha salvação não depende disso, porque eu sou impelido pelo Espírito Santo de Deus para fazer isso. Mas eu faço. E no momento que eu faço, como eu faço a minha pública profissão de fé, eu estou responsavelmente respondendo aquilo que o Espírito Santo está fazendo ebulir de dentro do meu coração. Responsavelmente eu sou chamado a assumir compromissos na minha profissão de fé, né? De crer nas Escrituras como minha única regra de fé e prática, de dar um bom testemunho, de me submeter à autoridade da igreja. Isso tudo é compromissos que a gente assume publicamente, envolve responsabilidade. Ou seja, eu não pago pela minha salvação, mas a soberania divina que me salvou e a minha responsabilidade, elas são inseparáveis. Seja para me condenar, ou seja no caminho da salvação, sempre haverá responsabilidade humana e soberania divina.
A responsabilidade humana está relacionada com aquilo que eu semeio e aquilo que eu colho aqui, no homem que está salvo. No homem que rejeita a Deus, a responsabilidade humana está relacionada com aquilo que ele planta e com aquilo que ele colhe aqui e com o que ele colherá na eternidade. Mas a soberania de Deus também, porque Deus poderia ter quebrantado e não quebrantou. Ou seja, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e Deus endurece quem Ele quer. No final das contas, Deus soberanamente elegeu um povo, Ele salvou um povo, e Ele convence um povo, e Ele conserva um povo para Ele. Mas a matéria-prima é a mesma. É barro e é um barro de pecadores. Essa é a matéria-prima. Bom, veja qual é a passagem, veja como a ligação lógica com esses últimos 4 versículos e como aí fica mais fácil de entendê-los para a gente concluir esse capítulo 9. Bom, as primeiras palavras ele diz, que diremos pois? A expressão que ele está usando aí é como se fosse uma conclusão, ele está dizendo, o que se conclui então, e aí nós vamos para a conclusão. Antes de falar dessa conclusão que Paulo traz, que tem a ver com essa coisa, que é essa relação da responsabilidade humana e a soberania divina, antes de falarmos disso, é interessante até para contextualizar, que Paulo aqui ele vai apresentar 2 religiões diferentes. 2 religiões diferentes. Uma está indo para uma direção e a outra está indo para uma direção completamente oposta. Hoje no mundo, existe uma confusão de religiões, existe uma quantidade tão imensa de religiões, a gente sabe que não é uma infinitude, né? Mas é um número muito grande. Eu sempre repito isso aqui, eu tenho uma amiga que é advogada lá em São Paulo, e ela trabalha com marcas e patentes, e volta e meia a gente conversa, e ela sempre disse uma frase interessante, falou, pastor, continua sendo a marca mais difícil de se registrar no nosso país, é nome de igreja. Tudo enquanto é nome que você imaginar, já existe. É muito difícil de registrar um nome de igreja. Então, para quem pensa aí, ou quem está sonhando em abrir uma igreja nova sua, então você já vai se esbarrar num problema que é dar um nome para a sua igreja. Provavelmente você vai ter que dar um nome daqueles bem esquisitos, né? Por isso que aparece volta e meia aí nas mensagens de texto aí, essas fotografias com nomes esquisitos de igreja. Porque é muito difícil dar nome para a igreja, porque existe uma quantidade imensa de igrejas. Mas em resumo, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em resumo, os nossos dias não são diferentes dos dias de Paulo. Continuam existindo 2 religiões. Continuam existindo somente 2 igrejas. Tá? E é o que Paulo vai mostrar para nós nesse texto. Quais são as 2 religiões que estão apresentadas nesse texto? A religião da meritocracia, que é a religião que busca a salvação pelas obras de justiça, e outra é a religião da graça. É uma religião que recebe a salvação graciosamente. Ela não busca através de obras, mas ela recebe graciosamente. Hoje no mundo as religiões estão divididas assim. Você tem um grupo de pessoas fiéis que creem numa salvação oferecida graciosamente por Deus. E você tem um outro número de igrejas que acreditam que elas têm que fazer alguma coisa para serem salvas. Basicamente, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país que você for, você vai encontrar essas 2. Se o cristianismo estiver lá, você vai encontrar essas 2 religiões. Eu falo se o cristianismo estiver lá, porque o cristianismo é a única religião que oferece salvação pela graça. Exatamente, essa é a religião das obras, né? É Jesus Cristo mais alguma coisa, ou é Buda mais alguma coisa, é Maomé mais alguma coisa, é Gandhi mais alguma coisa, né? É aqui nos nossos vizinhos argentinos, é o Maradona mais alguma coisa, porque lá Maradona é um deus, né? Tem uma igreja lá dele. Mas as religiões do mundo, elas estão divididas nesses 2 grandes grupos. Um grupo que crê numa salvação pela graça, e um outro grupo, que é o maior, é o majoritário, crê numa salvação por obras. Então você nem precisa se preocupar em entender corretamente essas divisões, pentecostal, neopentecostal, tradicional, fundamentalista, conservador, reformado, presbiteriano, batista. Você não precisa entender isso. Você precisa entender uma coisa. Você tem igrejas que acreditam no Evangelho e entendem que a salvação é pela graça. E você tem uma infinidade de igrejas
que acredita que você precisa do Evangelho, você precisa de Jesus e de mais alguma coisa, senão você vai morrer e vai para o inferno. E aí, para todas essas igrejas aí, para essa confusão, essa torre de Babel envolvendo religiões, a gente precisa entender o que Paulo ensina aqui de uma forma muito clara, fica muito claro, em 7 itens que ele coloca aqui, 7 pontinhos, e a gente vai ver isso rapidamente. O primeiro ponto que ele apresenta está aí no início da resposta, no verso 30, né? E Paulo está mostrando aqui por que Israel rejeitou a Deus e por que Israel, a nação, foi rejeitada. Veja, está escrito, está dito aqui claramente, não vou inserir palavras de fora, só o que está dito. Primeiro, os gentios que não buscavam a justificação, veja, Paulo está dizendo, olha, os pagãos não buscavam a justiça, eles estavam vivendo longe de Deus, afastados de Deus, sem a lei de Deus, sem conhecimento das tradições, sem o conhecimento das festas religiosas, sem os conhecimentos dos tipos e antitipos de Cristo, sem o templo, eles simplesmente viviam sem religião, sem Deus, sem nenhuma expectativa de justiça. Eles viviam assim, e o que aconteceu com eles? Segundo ponto, mas os gentios, sem essas coisas todas, vieram a alcançar. Ele está falando de alcançar o quê? De alcançar a salvação. E como é que os gentios alcançaram a salvação? O Evangelho foi apresentado a eles e eles creram. Eles creram. Eles creram nesse convite que eu li para vocês no início aqui, de Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve. Eu vou levar o de vocês. Ou seja, é o convite do Evangelho e é a doutrina da substituição do Cordeiro de Deus, que tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. É interessante observar isso, porque esta era a realidade do primeiro século, e continua sendo até hoje. No primeiro século, o que acontecia? Quando Paulo entrava na cidade e começava, não só Paulo, mas os apóstolos começavam a pregar o Evangelho pela fé no Filho de Deus. O que os judeus faziam com eles? Apedrejavam e expulsavam eles da cidade. Paulo começava em toda a cidade onde Paulo, você pode ler todas as cartas, o primeiro lugar onde Paulo ia pregar era dentro do Sinédrio. Ele ia lá pregar no Sinédrio, porque ele era membro do Sinédrio. Ele entrava no Sinédrio, começava a pregar o Evangelho, o que faziam com ele? Expulsavam ele de lá. Colocavam ele para correr. Isso foi o que os judeus fizeram. Em contrapartida, Paulo saía dali, ia pelos caminhos, ia para casa que ele pedia, em pouso, e ficava emprestado, e começava a pregar o Evangelho. E quem é que recebia aquele Evangelho? Os gentios. Então veja, o que Paulo está dizendo é, olha, aquilo que os gentios não buscavam, que era a justiça de Deus sobre eles receberam graciosamente. E aí ele deixa claro, terceiro ponto, veja lá. Ainda no versículo 30, a última sentença, todavia, aqui decorre da fé. Ou seja, eles foram salvos, justificados, mas eles não estavam buscando fazer obras da lei para serem santos. Eles receberam porque foi ofertado algo para eles e eles receberam. Eles creram nessa justiça. Ou seja, a justiça que eles receberam, a justificação que eles receberam, portanto a salvação, a comunhão com Deus que eles passaram a desfrutar, é decorrente do quê? De fé e não de obras. Eles não foram salvos por alguma coisa que eles fizeram. Eles não foram salvos porque Paulo fez um apelo, eles levantaram a mão e foram lá na frente. Eles foram salvos porque eles acreditaram numa oferta de amor, numa oferta graciosa. Pela fé. Eles acreditaram nisso, eles creram. Como Abraão creu na promessa de Deus, eles creram. Agora, vejam só, veja o contraste. Quarto item aí do texto para nós, verso 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir. 2 pontos. Primeiro, Israel buscava. E esse é um ponto a considerar. Israel, desde que recebeu a lei, buscou cumpri-la. Em alguns momentos com mais rigor, zelo, intensidade. Em alguns momentos eles eram completamente relapsos. Mas desde que eles receberam essa lei, eles tentaram cumpri-la. E eles entenderam uma coisa errada. Eles tentaram cumpri-la para serem salvos. E eles não entenderam que a lei não foi dada para isso.
A lei foi dada para calar a boca do homem, para fazer o homem perceber: eu não posso por mim mesmo me salvar. Vamos lembrar? Paulo falou isso lá no capítulo 3. A lei é para que todo homem se cale. Você não vai ser salvo pelas obras da lei. E nós vamos ver no início do capítulo 10, que vem logo na sequência, um dos versículos mais emblemáticos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que é o versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E aí tem muita gente que foi lá, eu já vou adiantar a semana que vem aqui, e lê o texto e interpreta errado, dizendo assim: olha, a lei cessou em Cristo. Depois de Cristo não tem mais lei, só tem evangelho. Entenderam errado o texto. Porque o que o texto está dizendo não é que a lei acabou em Cristo. O próprio Senhor Jesus disse: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. O próprio Jesus disse: novo mandamento vos dou. Ou seja, ele não só reinterpretou a lei e tornou a interpretação ainda muito mais dura, como ele declarou que ele não veio revogar, ele veio cumprir, e em terceiro ele diz: e estou dando um mandamento novo. Estou melhorando o mandamento. Mas o que Paulo está nos ensinando é que a finalidade da lei é Cristo. Essa lei foi dada para Cristo cumpri-la perfeitamente. Essa lei foi dada para me fazer olhar para o Messias. Quando eu me deparo com as quatro paredes da lei em meu redor, dizendo para mim: aqui você não passa porque você falha, 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 essa lei me obriga a olhar para Cristo. Então o que Paulo vai ensinar é que a finalidade da lei é Cristo. Aonde os judeus erraram e por que a rejeição deles? Porque eles tomaram um caminho contrário do caminho da graça. Eles tinham a promessa do Messias. Eles deveriam se ocupar de zelar pela lei para a preservação do relacionamento deles com Deus, para a preservação do relacionamento deles com o próximo, para que eles melhorassem eticamente como nação, mas nunca depositar a salvação sob as obras da lei, como se a salvação fosse consequência de obedecer à lei. E aí Paulo está dizendo, e eu imagino que Paulo está dizendo isso com dor, porque eu tenho sempre que conectar isso com os primeiros 3 versículos. Paulo está dizendo: eu mesmo queria ser anátema se salvasse o meu povo. E aqui, com certeza, é doloroso demais para ele chegar a essa conclusão, mas ele está dizendo assim: olha, os gentios que não buscavam a lei, eles alcançaram a justificação, e eles não fizeram isso por obras, eles fizeram isso pela fé, porque eles creram. E os judeus, e aí, imagine se você é um judeu, tirando essa conclusão, você vai dizer: e a gente que se esforçou de fazer de tudo para alcançar essa justiça? Nós não alcançamos. Nós não conseguimos. Então é uma conclusão dolorosa, ela não é uma conclusão, não é como se Paulo estivesse espizinhando em cima do judeu. Mas Paulo está falando algo que é doloroso para ele como judeu dizer: Israel não conseguiu essa justificação pela lei. E aí nós podemos pensar em 2 razões pelas quais Israel não conseguiu. Então, em sexto aí, na sequência do texto, verso 32. Por quê? Primeiro motivo por que Israel não conseguiu: porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Ou seja, e aí percebe, esse daqui é o X da questão, é a grande resposta. O que estava motivando o judeu a cumprir a lei? Não era a fé. E quando a gente fala de fé aqui, é a esperança de um Messias que me salva. Ou seja, em algum momento, desde que eles receberam a lei, eles se perderam nisso. A lei não era para anular a promessa de um Messias que viria para salvar com uma alternativa mais fácil. Vou dar a lei, vocês cumprem a lei aí e tal, e vão ser salvos. Basta lembrar de Gênesis 3. Como é que Deus prometeu para Adão e Eva que ia resolver o problema deles? Da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. E eles entenderam isso, tanto que entenderam que eles passaram a contar nas suas genealogias, nas suas histórias, sempre o homem.
Porque cada filho que nascia havia uma expectativa de que aquele era o que viria resolver o problema do pecado. E essa revelação, ela foi se expandindo, ela foi aumentando. Quando Moisés levantou a serpente no deserto, o que estava prefigurado ali? Ao só olhar para aquele símbolo, eles eram curados. Estava prefigurado ali o quê? O mesmo que está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí os judeus nessa caminhada, eles perderam alguma coisa. Ao invés de nutrir a fé e caminhar com aquele cercado, com aqueles limites estabelecidos pela lei, no relacionamento deles com Deus e com o próximo, eles pararam de olhar pela fé para o Messias e passaram a olhar para as suas próprias obras, achando que se eles cumprissem todos aqueles requisitos da lei, ali eles seriam salvos. E Paulo está dizendo, olha, sabe por que eles não conseguiram a justificação pela fé? Porque eles não tomaram o caminho da fé. Eles tomaram o caminho das obras. É por isso que eles fracassaram. Segundo motivo, ele não apenas diz que porque não decorreu da fé, e sim como que de obras, verso 32, mas na segunda parte do verso 32 ele diz, tropeçaram na pedra de tropeço. Parece redundância, né? Mas é para a gente entender. Ele está citando um texto lá de Isaías, capítulo 28, verso 16. Quando o próprio Senhor diz que pôs uma pedra de tropeço. Bom, a primeira pergunta que surge aí, para a gente entender o texto é, o que é essa pedra de tropeço? Na qual o povo de Israel tropeçou? Ela é a doutrina da graça. E a doutrina da graça, obviamente, ela está completamente e objetivamente resumida em Cristo. Então, tanto a doutrina da graça, você pode interpretar a doutrina da graça como a pedra de tropeço, como você pode interpretar Jesus como a pedra de tropeço. Por que que eles tropeçaram? Pelo mesmo motivo que continuam tropeçando até hoje. Orgulho. O orgulho de achar que não existe nada de graça. E olha, esse negócio está tão encalacrado na nossa vida, mas tão encalacrado, que a gente fala isso várias vezes, todos os dias, sem nem perceber. Exemplo, quando alguém te dá alguma coisa, qual é a primeira palavra que você fala? E a gente aprende com os nossos pais, desde criança a gente fazer isso. Qual é a palavrinha? Muito obrigado. O que significa essa palavra? Obrigado. Significa, estou te devendo uma obrigação. Atrás dessa palavra obrigado, qual o sentimento que vem? Eu tenho que pagar por isso. Eu tenho que fazer alguma coisa em troca. E não é assim que a gente faz? Se alguém te traz um presente lá, né, numa noite fria, traz uma garrafa de vinho. Antes de terminar a noite daquela visita na sua casa que te trouxe a garrafa de vinho, você vai fazer o seguinte, você vai marcar, fala assim, olha, nós vamos marcar agora um dia na sua casa para a gente ir lá, eu quero, nesse dia, pode deixar o vinho comigo que eu levo. Ou seja, você está querendo achar um jeito de pagar. Quando alguém dá um presente para a gente no dia do aniversário, até o dia do aniversário daquela pessoa, o que você passa a sentir? Você está devendo para ela. Aí você escreve 10 vezes na sua agenda o dia do aniversário daquela pessoa, que você não pode perder, porque é igual um boleto. É igual um boleto. Aquele é o dia do vencimento do boleto. Até lá você está devendo. E enquanto você não devolver aquele presente, você está devendo. Sabe o que é isso no final das contas? É o mesmo que Israel fazia aqui. É o caminho das obras da lei. A gente é tão orgulhoso que a gente não consegue aceitar que alguém pode simplesmente te dar alguma coisa sem querer receber nada em troca. Na cabeça da gente, a gente julga que os outros estão pensando como nós estamos pensando. E na cabeça da gente pensa assim, esse camarada me deu um presente no meu aniversário porque ele quer receber um no dele. Então no final das contas ele só fez o seguinte, ele fez um empréstimo a longo prazo. Eu vou ter que pagar, porque se eu não pagar, como é que eu vou ficar? Eu vou ficar feio na fita.
Isso. E essa é uma das respostas também. Olha, eu não posso aceitar isso porque eu não vou ter como te devolver. Mas quem foi que disse que é para devolver? Presente é presente. Então a resposta certa para o presente não era nem obrigado. Era, meu amigo, fiquei muito feliz de receber esse mimo seu. Que Deus te abençoe. Era assim. O que estava acontecendo com a nação de Israel está acontecendo hoje, nos nossos dias. Se você fizer uma pesquisa sobre as igrejas de fé reformada, que são as igrejas que creem hoje, no século 21, nas doutrinas da graça, e creem que a salvação é absolutamente por causa da graça, a obra de Cristo. Eu não posso acrescentar nada nessa obra. Eu só recebo essa obra e louvo e bendigo, meu Deus, por ter me dado isso. Se você fizer uma pesquisa, você vai ver que são igrejas que estão vazias, com pouquíssimas pessoas. E adivinha por quê? Porque nós continuamos sendo uma geração de homens orgulhosos. Agora, quando você vai numa igreja da meritocracia, mas é abarrotado de gente. Porque lá você vai ouvir coisas do tipo assim, olha, Deus precisa que você faça isso. Deus está contando com a sua vida, com o seu trabalho, com o que você vai fazer. Deus, essa aqui é clássica. Deus já fez a parte dele, agora é a hora de você fazer assim. Mas isso me coloca num patamar elevadíssimo, gente. Eu me torno um sócio de Cristo na obra da redenção. Então eu não sou tão perdido assim, né? Fala sério. Aliás, nessas igrejas, todo mundo que está lá porque aceitou Jesus. Jesus estava na feira, né? Sendo oferecido ali, preço promocional. Aí você fez a benécia de ir lá e aceitá-lo. Israel não alcançou a justiça que ela procurou. Porque ela abandonou a fé e abraçou as obras. 7º lugar. Só concluir. Então, veja, a doutrina da graça, para alguém que é orgulhoso, ela é um tropeço. Faltou eu fazer essa conclusão. Né? A doutrina da graça, para quem é orgulhoso, para quem crê na meritocracia. E, gente, olha, fora da religião, meritocracia é uma bênção. Eu acho que as coisas têm que funcionar na base da meritocracia. É só na salvação que não é assim. Deixa eu explicar isso. Né? Não no caso do presente lá, que eu usei como uma ilustração para vocês. Mas, por exemplo, numa Olimpíada, quem tem que ganhar? Quem foi melhor, não é certo? No mercado de trabalho, quem tem que ser premiado? Quem é melhor. Por quê? Porque isso é um estímulo para que as pessoas melhorem, avancem, façam melhor. E existem algumas políticas dos nossos dias que são profundamente hipócritas e elas são mediocrizantes. Ou seja, eu não sei nem se existe esse termo, mas elas transformam nossa sociedade numa sociedade medíocre. Eu vou citar quais são essas políticas. Hoje eu li uma, né? Alguma coisa que foi aprovado lá no Congresso. Que nas próximas eleições, mulheres e negros candidatos a deputado vão ter o seu número de voto contado com peso 2. Eu te pergunto, e o mérito? E o esforço? E o trabalho? O meu sexo e a minha cor, eles necessariamente precisam ser privilegiados na vida? Alguma coisa está profundamente errada com esse mundo. E a gente sabe que está mesmo. Esse mundo jaz no maligno. Mas voltando aqui para o nosso texto, no que diz respeito à salvação, o que conta não é mérito. Não é mérito. Não é meritocracia. Então, quando surge uma religião que oferece salvação sem cobrar nada, de graça, você não vai ficar com uma dívida. Você não vai ficar endividado com Deus. É de graça. O que acontece? Nós rejeitamos. Ou seja,
a grande oferta se configura um tropeço para o homem orgulhoso, meritocrata. Olha que coisa. E Israel, que recebeu tudo isso, as leis e as promessas, tropeçou no quê? Na própria lei, na promessa. Quando o Messias veio, o que aconteceu? Eles esperavam um Messias que falasse de obras. Pense bem, se você é um judeu no tempo de Jesus, o que você queria que o Messias fizesse? Se você está buscando salvação por meio de obras, você não tem expectativa no Messias para salvar você. Eles queriam que ele salvasse o quê? Bom, isso te ajuda a entender, por exemplo, a cabeça de Judas. Eles queriam um Messias que os salvasse de Roma. Eles queriam um Messias que os salvasse dos grandes reinos, impérios que surgiam ao torno deles. Mas não queriam um Messias que os salvasse dos seus pecados, porque disso eles estavam tratando por conta própria. Ou seja, a pedra rejeitada, né? Jesus Cristo, se configurou uma pedra de tropeço para eles. A pedra angular, a base da nossa fé, se tornou um tropeço para eles, porque eles não andavam por fé, mas eles andavam por meio das suas próprias obras. Duas religiões, um erro de quem buscava acertar, e um acerto de quem nunca buscou nada, mas simplesmente creu. É assim que termina este capítulo 9. E aí Paulo então cita, o versículo 16 de Isaías 28, que diz: eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Como é que os pagãos estão sendo salvos? Eles estão sendo salvos porque simplesmente estão acreditando em Jesus. Basicamente, quando a gente estuda, não sei se alguém já fez aqui, aquele método de evangelização chamado evangelismo explosivo. No evangelismo explosivo, você aprende lá a fazer perguntas, levar a pessoa a conhecer a Cristo através das próprias dúvidas que elas têm. E uma das perguntas diz assim, se hoje você morresse, chegasse diante de Deus no céu, e Ele perguntasse para você o que você está fazendo aqui, e você fala assim: olha, eu vim porque eu quero entrar no céu. E Ele te perguntasse o seguinte: por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você responderia? É nessa hora que você identifica alguém que está vivendo pelas obras da lei e alguém que está vivendo por Cristo Jesus. A única resposta que pode realmente abrir as portas do céu para você é: eu acreditei em Jesus. Eu acreditei no amor. Exatamente. Eu acreditei no amor do Senhor por mim. É por isso que eu quero que o Senhor abra a porta do céu. Porque eu acredito no seu amor. É isso que abre as portas eternas. Mas eu podia responder: Senhor, porque eu nasci numa família de gente crente, eu fui na igreja todos os domingos, fui na quinta, fui na escola dominical, e eu fiz tudo certo, eu nunca bebi, nunca fumei, não roubei ninguém, não me prostituí, e então eu estou aqui, cheguei, o senhor pode abrir para mim? E a resposta vai ser dura. E o Senhor fala: eu não conheço você. Aí Jesus diz que naquele momento lá vão falar assim: mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei enfermos. E Deus vai dizer: apartai-vos de mim. Não conheço vocês. Por quê? Porque nunca olhou para frente pela fé, mas sempre olhou para o retrovisor, para as próprias obras, esperando que essas obras fossem suficientes para pagar a sua conta. E nenhuma delas é. Não pode ser. Então, vejam, qual a conclusão então de Paulo? Os judeus, eles rejeitaram a Cristo Jesus, e por isso hoje eles são rejeitados. Essa é a conclusão. Lembra como começou esse capítulo 9? Por um acaso as promessas falharam em relação ao povo judeu? E Paulo está dizendo: por tudo isso que eu falei com vocês, a resposta é: não, as promessas não falharam. Foi Israel que rejeitou a Cristo. Foi Israel que rejeitou a graça. Foi Israel que tomou o caminho errado. Israel não pode discutir com Deus. Israel não pode alegar que Deus
está bravo com eles por algum motivo estranho. Eles deram motivo, eles são petulantes contra Deus. E eles rejeitaram o Filho de Deus. Como que a gente pode aplicar isso para nós hoje? Bom, há pelo menos 3 aplicações para a gente concluir. Primeiro, é uma que eu gostaria de fazer para aqueles que já são crentes há muito tempo e que, no meio dessa caminhada, como aconteceu com o povo judeu, você esqueceu que o que nos garante a chegada na eternidade é Cristo, é a fé em Cristo e não as obras. Então, minha primeira aplicação é que você se lembre como a vida cristã começou. Começou com o convite de Jesus e o convite foi: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Não é você que se alivia, é o Senhor que alivia o meu coração. Lembra do texto mais conhecido da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cumprir todas as obras da lei seja salvo? Não, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é óbvio, a gente já viu, inclusive lá no capítulo 8, que quem crê nele vai ser guiado pelo Espírito de Deus e vai andar nas mesmas obras que ele andou. Então, não queira colocar, como a gente falava, né, a carroça na frente dos bois. Primeiro é uma questão que é de fé, é crer. Então, não se permita cair nessa cilada que os judeus caíram, que é na religião das obras, meritocrática. Segunda aplicação que eu gostaria de fazer para você que está buscando uma justiça que você não consegue por si mesmo, e você ainda não encontrou. Eu quero fazer um convite, que é o convite da graça para você. Se você está acompanhando de longe nesse momento esse vídeo, ou se você está assistindo em algum outro dia, talvez muito tempo depois dessa mensagem, se você está ouvindo, eu quero conclamar você para o único lugar onde você pode encontrar justificação. É em Cristo Jesus. Ele se entregou na cruz para nos livrar de toda a culpa do pecado, de todo o peso dos nossos erros, das nossas falhas, de tudo aquilo que nós fizemos que nos envergonha. Ele levou sobre si todo esse castigo. Tudo isso ele levou sobre si. Ah, pastor, mas eu nunca frequentei uma igreja, eu nunca fui a lugar nenhum, eu nunca li a Bíblia, eu nunca orei, eu nunca fiz nada disso. Será que Deus me aceita? Eu sou um viciado num monte de coisa, será que Jesus me aceita? Ele disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ele não disse a mim, ele não disse: vinde a mim, vocês são filhos de crente. Ele não disse: vinde a mim, vocês são religiosos. Ele disse indistintamente: você está cansado da vida que você está levando? Então o convite de Jesus para você é: vinde a mim, eu vou te dar o alívio que você nunca conseguiu ter. Ou seja, é a verdadeira religião, que é esta apresentada por Jesus no Evangelho, da salvação pela graça e não pelas obras. E por último, eu quero fazer uma aplicação, como eu tenho feito nesse capítulo 9 todo, a você que é filho de crente. Filhos de crentes. Que crescem, às vezes, nutrindo uma ideia de que por você ser filho de crente, você automaticamente já está salvo. Ou porque você cresceu numa família que foi uma família, daquelas famílias cristãs mais conservadoras, que te ensinaram muitos costumes, muitas regras, muitos hábitos, querendo que você vivesse uma vida santa. E você tem a falsa sensação de que por fazer tudo certinho, e aí você cai lá naquele primeiro grupo, você está automaticamente salvo por 2 motivos. Primeiro, porque você faz tudo certinho. Segundo, porque você é filho de crente. Não se engane. Foi exatamente esse sentimento que levou Israel à ruína. Você precisa ter o relacionamento seu com o Senhor Jesus. Você precisa fazer as suas orações. Você precisa se lançar nos braços de Jesus, se render a Cristo Jesus. Porque a salvação e a fé do seu pai, ela serviu para trazer você até a sua adolescência, a sua juventude. Mas daí para frente é com você, não é mais com seu pai.
Nós estudamos, né, eu preguei sobre isso aqui esses dias, Juízes capítulo 1, fala lá no verso 15 que a segunda geração temeu ao Senhor, mas a terceira geração já não sabia mais quem era Deus e nem sabia dos grandes feitos do Senhor. Então, meus queridos filhos, membros desta igreja, filhos de crentes que porventura assistam essa mensagem, o caminho é o caminho pela fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé, não é por parentesco, nem por consanguinidade e nem por obras. Então, muito cuidado nisso e que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos ajude e afaste do nosso coração toda presunção, orgulho, religiosidade estéril. A verdadeira religião, segundo Tiago mesmo diz, é guardar-se incontaminado do mundo e servir aos mais necessitados, né? Visitar e assistir os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião. Por quê? Porque na realidade esse é o testemunho de alguém que tem o coração transformado por Cristo. Quer uma vida pura e quer servir, como Cristo serviu.